Fala pessoal, vamos embora aqui, tá? Pro diário de trade, para os trades realizados no dia 18 de janeiro de 2024. Basicamente, o dia ele começou com um gap, tá? Um gap de baixa bem forte. A tendência era que o dia realmente continuasse em baixa, já que era uma tendência do dia anterior. E, pelo menos, tinha sido recusado um topo muito forte ali atrás, vocês podem ver aqui, ó. Que formou até esses 3 toques. E nesse terceiro toque, nessa terceira onda, nessa região foi onde gerou esse gap. Então, no começo do dia, eu achei que ele viesse testar essas médias para cair, sendo que não foi isso que aconteceu, tá? Vamos dar uma olhadinha, continuidade aqui no dia. Logo no começo, aqui, deixa eu ver, por volta de que horas? Aqui por volta das 9h25, nós realizamos uma compra, tá? Nesse Candle 6, aqui, tá? Era uma região de fundo anterior, ele fez um fundo duplo. E aí eu peguei pra pelo menos pegar uma idazinha até as médias, tá? Nesse primeiro trade, deixa eu dar uma olhadinha aqui quantos pontos foram. Eu saí aqui bem nesse toque. Foram 6 pontos, tá? 6 pontos de alvo nesse primeiro trade com a mão cheia. Dava para ter pego com 2 vezes a mão, só que infelizmente aqui eu acabei, não lembro agora qual foi o motivo, eu acabei entrando apenas com 1 vez a minha mão, tá? Só que aqui era para ter entrado com 2 vezes a mão, porque dava, na verdade dava para ter entrado até com 2 vezes e meia a mão aqui de referência, tá? Utilizando o VAR. Vamos embora, tá? Pra gente dar tempo para o Instagram não acaba bloqueando a gente a bloquear o vídeo. Acabamos perdendo, tá? Ó, ele continuou nessa alta e acabamos perdendo essa compra, porque nesse momento eu não estava no computador, eu voltei já quando estava se formando esse Candle 23. Eu tentei, ainda coloquei uma ordem aqui nessa região e esse foi o meu erro, tá? Desse dia eu coloquei na máxima do Candle 20, eu não coloquei a ordem um tick acima, eu coloquei na máxima do Candle 20 nessa sombrazinha e não pegou a minha ordem, ele simplesmente entregou esse movimento absurdo, tá? Vocês podem ver aqui que esses foram os alvos que eu tinha traçado logo no começo desse movimento anterior, tá? Deixa eu traçar aqui novamente para vocês, ó. Eu tinha traçado o primeiro alvo aqui, deixa eu ver, ó, aqui nessa região, vocês podem ver que ficou aqui, eu já puxo um pouco para baixo. Ali é onde ficaria a minha ordem, tá? Esse seria o primeiro alvo, esse seria o meu segundo alvo. E vocês podem ver que foi lá e cravou, tá? Infelizmente, a gente acabou não pegando, tá? A gente acabou não pegando, pelo menos não nessa região. Eu acabei entrando aqui, ó. Eu entrei aqui, nesse pullback que ele fez na média de 20. Ele rompeu aqui e eu peguei até esse candle, se eu não me engano foi nesse candle 30, porque essa aqui era uma região de teste, do teste do dia anterior, do topo do dia anterior, onde simplesmente tocou e derreteu, tá? Então ali eu já tava meio, não tava muito legal, não tava muito contente com essa região. Vocês podem ver ó, a quantidade de sombra que formou, né, nessa região. Então não dava pra vacilar aqui, tanto que depois, ó, já deixou candles muito forte de vendas. Não consegui estar vendendo. Vou depois mostrar pra vocês que eu acabei falhando, eu acabei perdendo. O primeiro erro do dia foi aqui, tá? De não ter pego esse candle 20. Posteriormente, veio aqui na entrada e a gente não pegou, tá? Era pra ter pego aqui nessa entrada, era pra ter pego um tick acima, que é onde geralmente eu entro um tick acima da máxima do candle anterior, que é quando ele ativa ali o candle gatilho, tá? Mas a gente acabou não fazendo isso, esse foi o primeiro erro. E aí eu tive que entrar após isso, assumindo um risco maior, já que o movimento estava andando. Aqui foi o início do movimento. Eu assumi aqui um stop de 6 pontos para pegar um gain de, acho que não deu uns 5 pontos no máximo. Esse aqui deu 5 pontos de gain. Até então eu já estava com 10 pontos de gain no dia, tá? E aí vamos embora. Dava para ter entrado aqui também com 2 vezes a mão. Eu acabei entrando, mas não vou levar isso em consideração, não vou dobrar, não vou mais estar fazendo esse tipo de coisa, não vou estar levando, vou contar quantos pontos não, só vou contar aqui quantos pontos deu de gain, tá? Nessa operação aqui eu entrei com o dobro da mão, era 6 pontos de stop, vocês lembram que eu já tinha falado a vocês que até 6 pontos eu entro com o dobro da mão, mas a minha mão completa é 10 pontos, 10 pontos é 1 vez a mão, 6 pontos já consigo, já coloco 2 vezes a mão, e abaixo ali de 4 pontos eu coloco 2 vezes a mão e meia, tá? Às vezes, dependendo de como seja o stop, se for um pouquinho acima de 4, 4,5, aí eu boto um pouquinho menos, deixo 2 vezes a mão, mas com 3, tá? 3 pontos já são 3 vezes a mão e é assim que eu faço, beleza? O meu VAR, o jeito que eu utilizo é dessa forma, tranquilo?
E aí vamos embora, tá? A gente perdeu esse trade, deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo, já 5 minutos de vídeo, a gente perdeu esse trade, ele veio testar, vocês podem ver aqui, ó, que ele veio testar justamente esse topo, essa região de fundo, de topo anterior, tá? Que aqui se formou um fundo, tá? Ele fez isso daqui, ó, ele bandeirou, ele fez um movimento de bandeira e aí rompeu. Eu tava contando justamente com isso, com esse movimento de bandeira, rompeu e aí iria lá no meu alvo, só que como esse primeiro alvo, eu queria sair no primeiro alvo. Nesse trade, se eu tivesse pego essa operação aqui, eu teria saído nesse primeiro alvo, porque esse segundo alvo, ele estava um pouco mais distante e eu estava um pouco incomodado ali na região que ele estava, tá? Então, por esse motivo, eu teria saído nesse primeiro alvo. Vamos embora aqui para os próximos trades. Ele acabou indo até lá, até o segundo alvo, bateu... Ué, cadê o... Ah, tá aqui. É porque eu deixei o Fibo tá em cima. Vou deixar ele aqui um pouquinho embaixo. O Fibo ficou em cima, tá? E aí ele foi lá no segundo alvo, tá? E aqui em sequência, olha só. Eu não fiz essa compra, tá? Eu deveria ter feito essa compra. Vou mostrar aqui pra vocês. Nessa região. Deixa eu colocar aqui em verdinho. Eu deveria ter feito essa compra, mas na hora eu não percebi que ele fez isso daqui, ó. Vocês podem ver que esse era o movimento de L1, tá? E nesse próprio candle, na verdade, não. Ou foi esse daqui? Agora eu não lembro. Ele veio aqui embaixo, rompeu. Ah, não. Esquece. Eu tava olhando mais cedo e eu pensei, pô, acabei perdendo essa compra, mas realmente não foi, tá? Porque ele nem sequer tinha dado um L1. O movimento veio até aqui, ele rompeu pra baixo e teria dado um movimento de L1. Deixa eu ver, na verdade, deixa eu só conferir se foi isso mesmo. Ele veio pra baixo e depois rompeu pra cima, fazendo uma H1, tá? Ele não chegou a fazer um H2, então essa compra aqui não foi ativada, beleza? Essa daqui eu já estava trabalhando com essas regiões de venda, tá? Dava para ter feito uma venda mais arriscada nesse candle 64 e ela pagou lindamente. Vocês podem ver, ó, que todas as vendas realizadas nessa região de topo, ela simplesmente foi nos alvos, simplesmente foi até a região ali de fundo, tá? E aqui, ó, o que deu para fazer... Opa, peraí. Ah, tá. Eu tava vendo aonde eu tinha feito a minha última operação, foi justamente aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui para vocês mostrar mais rápido, já são 7 minutos. A compra foi realizada nesse candle 84. Aqui tava passando uma média da média móvel de 20, tá? Dos 60 minutos. E aí eu aproveitei para pegar uma... Ele ia fazer, querendo ou não, ele ia dar uma puxadinha, pelo menos eu tava esperando, era isso que eu tava apostando quando eu fiz essa compra, tá? Que ele viesse a tá dando uma puxada até pelo menos a média móvel de 20, que nesse momento, quando eu comprei aqui, a média móvel de 20 tava aqui nessa região, tá? E aí eu fui baixando meu alvo, meu alvo não, no caso, fui baixando minha parcial, fui baixando até chegar aqui, tá? E aí quando chegou aqui o preço, eu fiz uma parcial. E eu acabei saindo, o preço fez esse movimento, tá? Um topo duplo nessa região para rompimento, tá? E aí eu fiquei com medo que ele viesse, simplesmente me estopasse. E eu puxei meu stop, deixei ele bem apertado aqui no candle 94. Ele veio para cá e me estopou, tá? Nesse candle aqui, nesse trade aqui, eu acabei pegando um alvo menor do que 1 para 1. Infelizmente, geralmente eu não faço isso. Peguei 4 pontos aqui na compra e depois eu peguei com o restante da mão mais um pontinho. Cara, eu não quis deixar ali no 0 a 0, mas pelo menos hoje a gente saiu aí no game. Dava pra ter feito bem melhor, sim. Com certeza dava. A gente perdeu aí a melhor operação do dia. Essa venda também, quem pegou nessa região era bem arriscado. Dava pra ter pego uma compra nesse 69. Só que até então não tinha como saber, não tinha como descobrir, porque a gente não tem bola de cristal. Na verdade, então não tinha como saber que isso daqui ele iria romper, mas dava sim, se fosse uma outra situação, dava para ter feito uma venda nesse candle 69, dava para ter feito uma venda nesse candle 65, só que esse candle 65, ele já estava na metade, tá? Desse range, e aí eu preferi não estar fazendo esta venda, beleza? Então, esses foram os trades que eu visualizei, ou que eu fiz nesse dia 18 de janeiro de 2024, beleza? A gente se vê amanhã.